Meus amados irmãos e irmãs, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Que bom que nós temos mais uma oportunidade de estarmos juntos. Alguém poderia dizer, mas nós não estamos juntos. Estamos sim. Fisicamente, não. Mas estamos unidos no amor de Cristo, na comunhão. Estamos unidos como Jesus gostaria e pediu ao Pai naquela oração que ele fez, para que nós fôssemos unidos. E disse que o mundo haveria de crer na mensagem que nós pregamos quando nós somos unidos. Então, que bom que nós podemos tirar esse tempo para meditar na palavra de Deus, aprender com ela e, mais importante ainda, além de aprender, praticá-la, porque a palavra de Deus é como o alimento, é como um remédio e nós precisamos tomar o remédio ou ingerir o alimento para ele fazer efeito. Eu queria contar para você, antes de mais nada, um pequeno fato que ocorreu na vida e no ministério do grande pregador, famoso evangelista John Wesley. Foi o fundador da Igreja Metodista e ele era um homem que, acompanhado de multidões, quando ele pregava, Deus operava muito através da vida, do ministério de John Wesley. E um jovem seminarista decidiu acompanhar o missionário, o pastor John Wesley, numa viagem missionária. E ele, então, fez companhia àquele pastor, numa viagem de mais ou menos um mês. Viajaram de trem, paravam em algumas estações e ficaram hospedados também em casas, em hotéis. E aquele jovem, então, acompanhou o pastor. No final daquela campanha, daquela missão, ele procurou o pastor John Wesley e ele fez um pedido. Pastor, eu gostaria que o senhor pudesse me ensinar tudo aquilo que o senhor sabe, que poderia me ensinar para fazer bem para a minha vida, para o meu ministério. E John Wesley respondeu para ele, meu filho, você caminhou comigo, você andou comigo de trem, você esteve comigo nos hotéis, nas casas, nas igrejas, enfim, você conviveu comigo um mês inteiro. Se você não aprendeu, eu não tenho mais nada para lhe ensinar. O que é que John Wesley quis dizer para aquele admirador, para aquele seminarista? É que a melhor maneira que você tem de aprender com alguém é andar com ele, ao lado dele, é ver as atitudes, as palavras e procurar, então, imitar aquela pessoa. O que eu quero dizer? A melhor maneira de você aprender com Jesus é andar com ele, andar perto dele. A palavra de Deus nos conta nos evangelhos que Jesus tinha 12 discípulos e eles andavam com o Senhor, acompanhavam de perto. Logo no início do evangelho de São Mateus, no capítulo 5, que fala e que conta aquela mensagem das bem-aventuranças, está escrito que os discípulos se aproximaram de Jesus. Havia uma grande multidão, mas os discípulos se aproximaram de Jesus. Faziam bem. É muito bom você procurar se aproximar, estar pertinho
de Jesus. Eu estou aqui com a palavra de Deus aberta e quero convidar você para também abrir este livro sagrado, esta bênção que Deus nos deu, no Evangelho de Lucas, capítulo 14. E nós vamos acompanhar, então, o dia de Jesus. Esse dia, coincidentemente, era um sábado, então vamos acompanhar este sábado de Jesus. Ele tinha sido convidado para um jantar, para um banquete, na casa de um homem rico, um homem importante, e Jesus aceitou o convite e ele entrou na casa daquele fariseu. O fariseu era um participante de uma seita religiosa que cuidava muito assim da lei, todo mundo tinha que cumprir, obedecer à lei, não podia deixar de obedecer à lei. E então Jesus entrou na casa daquele homem para este jantar. Estou aqui com o capítulo 14 de Lucas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia para você acompanhar comigo, passo a passo, como é que Jesus agiu ali naquele jantar. Lembrando que era um sábado e que os fariseus, então, não admitiam que alguém fizesse qualquer trabalho no dia de sábado. Acontece que estava ali um homem que a gente vai verificar que ele não era um dos convidados, não. Ele entrou, talvez sabendo que Jesus estava naquela casa, ele entrou, e aquele homem era um enfermo, doente, ele tinha uma enfermidade meio esquisita, chamada hidropsia. Ele era um hidrópico. Você pode pesquisar depois que tipo de doença é essa, mas era uma doença em que há uma espécie de acúmulo de líquidos nos tecidos da pessoa e se formam vários edemas. Então este homem entrou ali e ele pediu a Jesus a bênção. E a palavra de Deus diz que Jesus curou. No verso 2 diz, diante dele se achava um homem hidrópico. Aí Jesus, ele se dirigiu àquelas pessoas que estavam ali, que interpretavam a lei, gostavam de fiscalizar todo mundo para cumprirem a lei. Jesus perguntou, é uma coisa lícita? É uma coisa normal, sem problemas, curar alguém no sábado? Mas eles não responderam nada, não. Eles ficaram quietos. Mas Jesus tomou a atitude e o curou. Tomando-o, o curou e então o despediu. É por isso que eu acho que aquele homem não era um convidado, porque ele foi dispensado logo que foi curado. A seguir, então, Jesus fez uma pergunta, qual de vós, se o seu filho, o seu boi, cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? Eles não puderam responder. Na verdade, Jesus está nos ensinando uma lição muito importante. É que, acima de qualquer lei, acima desses regulamentos todos, está o ser humano. O homem é a coisa mais importante que existe para Deus. Por isso, Jesus não se importou que a lei o proibia de agir, de trabalhar, de fazer qualquer atividade no sábado. Mas Jesus achou muito mais importante libertar aquele homem.
Já houve um caso semelhante, que você também deve conhecer, se lembrar aqui na vida de Jesus, quando também, num dia de sábado, ele encontrou uma mulher lá na sinagoga, no templo. Ela estava lá no culto e ela tinha um problema na coluna, andava encurvada, sentindo muitas dores. E Jesus também libertou aquela mulher. E ele fez uma pergunta: será que então não convinha eu soltar desta prisão? Ele chamou aquela enfermidade, aquela dor de prisão satânica. Não convinha eu soltar desta prisão esta filha de Abraão, a quem Satanás tinha presa há muitos anos. Jesus está mostrando que você é a pessoa mais importante que existe para ele. Vamos continuar, então, acompanhando aquele dia de Jesus, lá na casa daquele religioso, daquele fariseu. Ele reparou, verso 7, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, senta-te mais para cima, e ser-te-á isto uma honra diante de todos os convidados. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Aí está uma das lições mais importantes, mais profundas, que nós podemos aprender. Não apenas com as palavras de Jesus, mas que nós podemos aprender com a vida, com as atitudes, com os atos de Jesus. Na sua vida ele mostra isso. Aquilo que ele falou: aquele que se exalta vai ser humilhado, mas aquele que se humilha vai ser exaltado. O apóstolo Paulo um dia faz referência a isto, a esta humildade de Jesus, dizendo como ele se humilhou sendo Deus, deixando a sua divindade, deixando a glória, deixando a beleza, as maravilhas do céu, e vindo aqui na terra. E vindo aqui na terra não como Deus, mas vindo aqui na terra encarnando como um homem, e como um homem pobre. Ele não nasceu num palácio, não foi filho de um rei, de um monarca. Ele foi filho de uma mulher humilde, simples, do campo, e de um carpinteiro. Ele foi morar numa aldeia, numa vila pequena. Foi humilde. E o apóstolo Paulo diz: porque ele se humilhou. E ele foi obediente até a morte. E foi uma morte terrível, uma morte reservada, destinada aos piores malfeitores da época. Crucificado. Era uma vergonha ficar exposto, pregado numa cruz, passando maior vergonha, humilhação. Foi isto que Deus fez. Se humilhou. E Paulo diz:
humilhando-se até a morte e morte de cruz. E finalmente conclui, por causa disso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, lá no céu, aqui na terra, em qualquer lugar. Então, este é o nome que nós honramos hoje, o nome de Jesus. Há outros, muitos outros exemplos de humildade. Jesus era tratado como mestre, era chamado de Senhor pelas pessoas, especialmente pelos discípulos, e também num jantar, numa ceia, junto com seus discípulos. E ele reparava que, às vezes, alguns queriam também os melhores lugares. Houve até 2 dos seus discípulos cuja mãe foi procurar Jesus para pedir que os seus filhos, lá na eternidade, lá na glória, se assentassem. Um à sua direita, outro à sua esquerda. Enfim, eles até discutiam sobre lugares, os melhores lugares, que é alguma coisa que a maioria das pessoas procura. E nesta ocasião, ali naquela ceia, Jesus foi lá, na copa, pegou uma bacia, veio com esta bacia com água e algum tipo de sabão, qualquer coisa, uma toalha, colocou uma toalha nas costas. Aí Jesus se ajoelhou, vejam bem, se abaixou, o rei, o Senhor, o mestre, se abaixou e ele se dirigiu ao apóstolo Pedro para lavar os pés. Pedro falou, não, nunca tu me lavarás os pés. Por quê? Porque esse trabalho de lavar os pés, né, não era um trabalho muito procurado. As pessoas não queriam colocar os seus currículos, mas não faziam uma entrevista para ser lavador de pés. Porque quem lavava os pés dos viajantes, dos cidadãos, das pessoas, dos hóspedes, das hospedarias, eram os escravos. Eram as pessoas mais insignificantes. Eram essas pessoas que lavavam os pés. Aí Jesus disse, não, eu quero lavar teus pés para que tu tenhas parte comigo. O que Jesus estava ensinando a Pedro, é para Pedro também aprender com ele aquilo. E no final, quando eles se reuniram de novo, Senhor, por que tu fizeste isso? Tu não precisavas lavar os nossos pés. E Jesus falou, sabe, vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de Senhor, contudo, eu lavei os pés de vocês. E eu fiz isto para que vocês também procedam desta maneira, que vocês lavem os pés uns dos outros. Isto é, que vocês sempre considerem o seu irmão alguém mais importante do que vocês sejam também humildes, porque serão honrados pelo meu Pai um dia. Que ensinamento maravilhoso que Jesus nos deu com a sua própria vida. Lá no Sermão da Montanha, a qual já me referi, ele diz, bem-aventurados são os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Os humildes, as pessoas humildes é que são as donas do reino de Deus. Meus irmãos,
Irmãos, luz do mundo, não é? Vamos aprender com Jesus esta lição. Aliás, vocês da nossa Igreja Luz do Mundo têm aprendido bastante isso. Eu reparo que vocês são pessoas muito humildes e amorosas. Como vocês tratam uns aos outros. Eu reparo, a gente está assim meio separado, né, por causa da quarentena, mas estamos acompanhando, todos estão solidários e orando uns pelos outros, intercedendo, chorando com aquele que está chorando. Enfim, vocês têm aprendido, não comigo, não. Eu também sou um aprendiz. Eu estou procurando também aprender com o meu mestre, com o meu Senhor. E é isso que vocês têm feito. Vocês também têm me ensinado bastante esta lição da humildade. E sabe, meus irmãos, é por isso que outras pessoas estão procurando vocês para pedir oração, para pedir apoio, para pedir conselho, porque estão reparando que vocês são pessoas parecidas com Jesus. Mas vamos continuar aqui, olha. Ele falava sobre a gente fazer o bem e procurar fazer o bem, não aquela pessoa que tem posses, aquela pessoa que vai ter possibilidade de nos devolver, de nos pagar o favor. Então, Jesus falou muito importante, olha aqui, no verso 13, ele diz, quando você der um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Aí você vai ser bem-aventurado, porque essas pessoas não têm como recompensar você. Você deve fazer sem esperar recompensa daquela pessoa. Mas Jesus falou, mas você certamente vai receber a recompensa na ressurreição dos justos. No início desta palestra, não é uma pregação, eu não sou um pregador, estou fazendo uma palestra, estou mostrando para você como é que Jesus fazia. Palestra sobre a vida de Jesus. Não é um discurso. Há muitos discursos. A gente ouve muitos discursos dos políticos. Falam bonito, falam muito bem, mas são hipócritas, são falsos. A gente também ouve muitos discursos nas igrejas, dos líderes religiosos. O discurso interessa. Interessa, irmão, é você conhecer Jesus, andar com Ele, verificar, olhar cada gesto, cada atitude que Ele faz. Faz igual, faz igualzinho, viu? Logo a seguir, naquele jantar, ele vai contar uma história. Mas antes de falar com você dessa história, eu queria dizer para você, onde Jesus estava naquele dia? Na casa de um homem importante. Mas será que ele só ia na casa de pessoas importantes? Não. Por exemplo, logo no início do ministério dele, ele soube que a mãe, ou melhor, a sogra, de um dos seus discípulos estava doente. Estava lá com um vírus, estava com febre, não tinha remédio, estava lá de cama. E ele, então, chamou aquele seu discípulo, chamado Simão, disse, eu vou lá, vamos lá,
Jesus, você vai entrar na minha casa? Vou. Jesus entrou na casa de Simão e lá ele curou a sogra de Simão. Como é bom quando Jesus entra na casa, tem uma enfermidade, tem doenças, tem dores. Ele entra para curar. Também a Bíblia fala que um dia Jesus entrou na casa de um publicano. Publicano, a Bíblia descreve como um homem do povo, um homem sem muito ensino, não é da elite, né? Um pecador, um beberrão, um viciado, cara que vive nos bares, vive lá no meio do povão. E este homem, ele era um cobrador de impostos. Ele servia aos inimigos, ele trabalhava para os romanos e ele cobrava impostos, e a Bíblia sugere que ele era desonesto. Ele cobrava mais do que devia cobrar, oprimia o seu próprio povo, se enriqueceu com aquele dinheiro roubado, aquele dinheiro da injustiça. Era um homem muito rico. E a Bíblia fala que este homem sentia falta de alguma coisa. E o que? A falta que ele sentia, porque ele tinha tudo que os homens lutam e morrem, até se matam para ter, que é dinheiro, casa boa, carro bom, tudo de bom, do bom e do melhor, de conforto. Mas ele não era feliz, lhe faltava algo. O que faltava para este homem chamado Zaqueu? Faltava Deus na vida dele. Deus é o sopro de vida, Deus é vida. Então aquele homem tinha tudo que os homens querem ter, mas não era feliz, porque ele não tinha verdadeira vida. Mas um dia ele decidiu ver quem era. Quem é este profeta? Quem é este homem? Mas havia uma multidão muito grande e ele não podia se misturar no meio daquelas pessoas, igual certos políticos aí, que não podem se misturar no meio do povo, né? Que levam ovada, levam pedrada, vaias, porque o povo sabe que eles são ladrões, sem vergonhas, exploradores do povo. E Zaqueu era assim, ele não podia. Aí ele se escondeu nas folhagens de uma árvore, ficou ali em cima de butuca para olhar, para ver quem era este homem. Ele estava olhando Jesus. Aí Jesus parou e olhou para cima e falou: desce, desce, porque eu quero entrar na tua casa. E debaixo de muitas críticas, justamente porque Zaqueu era um homem pecador, Jesus entrou na casa de Zaqueu. E a Bíblia nos revela que Jesus entrou ali e ele levou salvação. Ele falou: hoje a salvação chegou nesta casa. Lá na casa de Jairo, também um homem muito importante, um príncipe da sinagoga, Jesus entrou para levar vida. A filha de Jairo estava morta e Jesus ressuscitou a filha de Jairo, levou vida. Jesus entrou numa casa lá em Caná da Galileia, numa festa de casamento, para levar alegria naquela festa. Jesus entrou numa pequena casa, numa aldeia chamada Emaús, com 2 dos seus discípulos que não o reconheciam, para abrir os olhos daqueles 2 discípulos. Jesus entra na nossa vida, Jesus entra no nosso coração, para abrir nossos olhos, para nós podermos ver, contemplar, entender a vida, entender nossa missão aqui na Terra. Jesus quer entrar também na tua casa, para trazer vida, alegria, saúde, salvação, bênçãos para você.
para a sua casa, para a sua família, para os seus vizinhos. Lá no livro de Apocalipse, lá no final do livro de Apocalipse, no capítulo 12, encerra o livro dizendo assim, Jesus falando, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Que tal você deixar Jesus entrar? Você pode conhecer melhor Jesus fazendo aquilo que eu aprendi a fazer. Eu conheço Jesus abrindo aqui a Bíblia, lendo a história dele, acompanhando ele passo a passo. E nós tivemos oportunidade, nesses minutos, de ouvir alguma coisa a respeito dele, como ele era e como nós devemos ser, parecidos com Jesus. Jesus é o Filho de Deus. E o que Deus quer? Deus quer que a gente seja filhos dele também, muito parecidos, muito semelhantes ao seu Filho, Jesus. Que tal imitar a Jesus? Olha, que Deus abençoe você. Gostei muito de poder falar com você nesta oportunidade. Eu quero terminar fazendo uma oração para que Deus o abençoe muito. Abra os seus olhos, como Jesus abriu os olhos daqueles discípulos de Emaús, para que Jesus venha para morar dentro de você, como eu desejo que ele more no meu coração e que more no teu coração. Que Deus o abençoe muito, meu irmão.